rapidinho, vamos falar de tempo? Brincadeira, trocadilho. Como eu tinha combinado, esse episódio a gente vai falar sobre o tempo de extração. A última das três variáveis que a gente vem falando, a gente falou sobre a moagem, o tamanho da moagem, a gente falou sobre a temperatura da água e agora a gente vai falar sobre o tempo de extração. A última das variáveis, e é uma das variáveis que na verdade serve muito para te mostrar, te indicar como está o seu processo de extração daquele café. O tempo é o senhor da razão, só o tempo cura? Funciona muito aqui na hora de fazer um café. Eu sou Mauro Burlamac, jornalista e cafezeiro, e esse é o ponto do café. Então é isso, o tempo tem essa função na hora de preparar um café, mais de te indicar como é que está o seu processo, como estão as fases do seu processo, principalmente na primeira das variáveis, que é a moagem. Por quê? Porque se a sua extração estiver demorando muito para passar, significa que a sua moagem está muito fina. Não está deixando a água passar, a água está ficando muito tempo em contato com o café e vai acabar passando naquelas três fases da extração, chegando até a poder amargar o seu café. Então, é o tempo que está te dizendo isso. Tá? Ao mesmo tempo, se você está fazendo uma extração e está passando muito rápido, está te dizendo que aquela moagem está muito grossa, né? E a água está passando direto e não está conseguindo extrair nada. Na xícara você vai ter uma bebida sem gosto, sem sabor. Pode até trazer um pouco do cheiro, mas não traz o sabor da bebida. De novo, é o tempo que está indicando, tá? Então ele tem muito esse papel de só o tempo cura, só o tempo mostra o caminho. Ele vai estar te indicando como está principalmente a variável da moagem, né? E também falando, olha, se você está com um tempo muito grande de extração e tiver com uma temperatura alta, então aumenta muito o risco de você ter uma bebida amarga. Se você está demorando muito pouco, a extração está muito rápida e a sua água não está tão quente, não vai ter gosto de nada o seu café. Olha o tempo te dando as dicas de como é que está o processo. Agora, quanto tempo é o tempo? Que tempo é o tempo? Eu já escutei muito barista dizendo que não deixe sua extração nunca passar de 3 minutos, né? Eu já tomei cafés em boas cafeterias que o barista ou a barista gastou 2 minutos e meio para fazer 2,20 para fazer um bom, um ótimo café, né? E eu, recentemente, essa semana, fiz um café com uma quantidade maior, de 30 gramas de café, gastei quase 4, 3 minutos e 45 para extrair o café, zero amargor, tá? Já na cafeteria, quando eu tomei, a quantidade que fez foi de 16 gramas de café, naquela proporção 1:15, então a quantidade bem menor, a cama de café fica mais baixinha, a água passa logo por ele mesmo, você afinando, você vai afinando a moagem, mas ele logo passa por aquela cama de café. Então o tempo depende do tipo do café, da cor da torra, né, da quantidade de café que você está fazendo, tá? Mas a gente está falando então, tempo máximo, eu não passaria. Aí por experiência própria, diferente do que eu tenho ouvido, por experiência própria, eu não deixaria passar de 4 minutos de uma extração de café coado, que é a sua melita, a Hario, origami, enfim, Cristal Whey, coar, todas essas que são métodos coados, né, as Chemex, eu evitaria passar de 4 minutos aí, principalmente vindo, né, de um café de torra média escura. Como eu já falei, é um café que está mais pronto para ser extraído. Provavelmente você vai ter, né, um café mais amargo se passar muito, porque ele já estava pronto para ser extraído, ele mais rapidamente vai extrair tudo que ele precisa e vai logo chegar naquele amargor, extrair a cafeína mesmo, né? E aí vai vir um pouco daquele amargor da cafeína característico. Agora uma torra mais clara, né, média mais para o claro, então você vai chegar perto dos 4 minutos e não vai ter tanto problema. Tá? Então depende, né? Tudo como eu tenho falado, né? Nenhuma regra na hora de preparar o café é definitiva, porque sempre depende, principalmente do começo de tudo, que é o grão do café, o perfil daquela torra, né? Se ele é um café mais macio ou mais quebradiço, né? Uma torra mais clara ou mais escura, né? Isso é que vai te dizer o que você deve fazer, e você vai contar com o tempo como um aliado, sem precisar de grandes ferramentas. Tá? Se o tempo estiver certinho, ali na casa de 3, 4 minutos, uma coisa, né, ou uma quantidade menorzinha, você está fazendo 15 gramas de café, você fizer em 2 minutos e meio, bacana, você está dentro de um padrão ali que você não está errando muito na moagem, entendeu? Se a temperatura estiver ali na casa dos 92, vamos botar ali que é uma média boa, né? Para você preparar café, você pode ir como eu falei, de 90 a 96. No 92 você está
numa temperatura boa, né, para extrair, a menos que você esteja um grão com uma torra muito clara, que você precisa de mais potência, você pode até elevar um pouco aí a temperatura também, mas tanto no 92 está tudo bem, e você consegue, mexendo na moagem, chegar num bom café. Então a gente sempre conta com o tempo como um aliado para mostrar para a gente, tá, como é que está vindo tudo, sem precisar de equipamento. Eu tenho um equipamento chamado refratômetro, eu vou trazer para vocês conhecerem um dia desse, e ele mede a quantidade de sólidos, de café, que tem na bebida final, né, preparada ali na jarra. E ele é um bom indicativo, né? A quantidade que você consegue fazer de café no final, junto a quantidade de sólidos que tem nesse café, te dá uma dica de se o seu café está forte, fraco, está mais pro doce ou mais pro ácido, né? Do lado da acidez. Mas só o tempo, se está indo razoavelmente bem a extração daquele café num método coado, já é um bom indicativo de que você vai chegar a uma boa bebida no final. Tá? Então, assim, vamos colocar aí abaixo de 2 minutos e 20, fazendo uma quantidade de 16 gramas de café, é um pouco arriscado, vai ser muito rápido a extração, realmente vai ter que ser bem. O café tem que estar bem pronto para ser extraído, senão você vai acabar a água passando pelo café sem conseguir extrair bastante, o suficiente para dar sabor a essa bebida. Tá? E do outro lado, dependendo de uma quantidade maior de café, se você tiver na casa ali dos 18 gramas, 20 gramas de café, ok, 3 minutos é um bom parâmetro para você ter. Tá? Mas se você fazendo uma quantidade maior, e às vezes a gente tem que fazer uma quantidade um pouco maior, o método permite, e você faz uns 30 gramas de café, para servir mais pessoas de uma vez só, sem precisar ficar fazendo, né, pequenas doses de café. E aí então você pode trabalhar, você vai engrossar a moagem para fazer uma quantidade maior, para permitir que a água passe e ficar muito tempo ali, olha o tempo aí de novo, né? E aí você vai chegar aí nos perto de 4, 3 minutos e meio, 3,50, você vai estar num bom parâmetro. Se você tiver aí, você vai, ó, tá indo bem, tá tudo certinho. Opa, passou dos 4 minutos e a água ainda está empoçada aqui no meu filtro, não é um bom sinal, tá? Da mesma forma, você está preparando mesmo uma quantidade pequena aqui e deu 1 minuto e 40 e a água já passou toda, não tem mais nenhuma água passando. Opa, foi muito rápido, muito rápido. Então, grande risco de não ter gosto aqui, muito grande risco de estar amargo do lado de cá. Então, vai controlando. E o tempo tem uma vantagem. Você pode controlar o tempo usando o cronômetro do seu celular, usando o cronômetro da Alexa, usando o computador, se você leva para a sala, para a cozinha, o tablet, o que quer que seja. Quer contador, relógio de parede, se ele tiver o contador de segundo ali, é a forma mais fácil, mais tranquilo de você acompanhar. Se você não tem ainda aquelas balanças que eu venho mostrando aqui, ok, pega a sua balança de cozinha que funciona, pega ali, eu vou fazer uma prensa francesa no próximo episódio, que é um método de infusão que trabalha diferente o tempo, né? A gente vai ver como é que funciona, na verdade, porque aí como se estivesse fazendo um chá mesmo, né? Você vai trabalhar com um pouco mais de tempo, dependendo da moagem, claro, mas aí você pode passar de 3, 4, 5 minutos, eu já vi receitas, né? Acho que eu nunca fiz uma receita com mais de 5 minutos, não, fazendo uma prensa francesa, mas aí a gente pode fazer com uma balança de cozinha, com um timer qualquer que a gente acha do celular mesmo, que é muito comum, para você ver que a coisa funciona e é bem importante você poder olhar o tempo, né? As pessoas brincam que é meio piração isso. Poxa, você não consegue relaxar fazendo um café? Eu relaxo horrores porque é a hora que eu esqueço do resto. Eu tenho que controlar o tempo, eu tenho que ver a moagem, eu tenho que olhar tanta coisa ali. Eu foco naquele mundo do café e esqueço o problema, esqueço, entendeu? Qualquer coisa que estiver passando na minha cabeça. Depois eu vou sentar para tomar uma boa bebida, relaxado, e aí a cabeça esfria para poder pensar, resolver qualquer problema que venha pela frente aí. A gente vem com mais energia, com mais vontade de resolver tudo. É isso, você sai um pouco aí do mundo real para preparar o seu café, então você controla o tempo, olha o tempo, ele vai te dizendo como é que tá, você controla o outro, cada grão que você vai comprando, mesmo que já tiver moído, você vai aprendendo né, a controlar e sempre fazer uma boa bebida. Então é bem interessante. Poder controlar o tempo, olhar o tempo, é bem importante. Se você, desculpa, se você puder fazer isso, essa experiência quando for fazer um café, é bem legal. Você vai ver que vai trazer resultado né, em curto tempo. Tempo, tempo, tempo. Sempre é o tempo. Mas é isso. Sobre o tempo, basicamente, é isso. Como eu disse, é uma primeira conversa. A gente tem que falar também depois das fases da extração, que eu já falei. Primeiro extrai a acidez, depois o doce, depois a parte amarga. Também tem o tempo do blooming, né?
você tem que deixar o tempo necessário para que as bolhas de gás carbônico que estão dentro do café parem de estourar ali. Então, às vezes o tempo é de 30 a 50 segundos, depende de cada café, não dá para a gente dizer qual é um tempo, né, exato. Você vê muita receita, deixe 40 segundos. Pode ser que o meu café ainda tenha 40 segundos, ainda esteja estourando, tenha muito gás carbônico que tenha ficado preso ali, que ainda não saiu, e isso ajuda a amargar a bebida. Se não deixar ele sair bastante, então dentro de 30 a 50 segundos é um prazo que você vai estar trabalhando bem legal para fazer essa pré-infusão, esse blooming, e depois começar com o primeiro despejo. Então, o tempo está aí, o tempo está em todos os processos, né, todas as fases do processo de preparo do café, mas cada café, cada grão de café, cada perfil de torra vai te exigir, vai te demandar uma forma de você trabalhar as três variáveis que incluem o tempo, mas o tempo sempre te dando uma dica de como é que o resto está funcionando. Tá bom? Combinado? Sobre temperatura, papo inicial, só para você ter uma noção, né? Se tiver dúvida, não deixe de perguntar, comentar aqui embaixo, porque agora a gente vai começar preparamentos. A gente falou das três variáveis, vamos começar a preparar uns cafés, né? Quero fazer uma prensa francesa no próximo episódio e a gente vai começar a falar dessas variáveis e outras, né? Na questão da proporção da água, vamos falar sempre mostrando a questão da cor da torra, como é que a gente vai trabalhando com cada perfil de torra de café, né? Vamos mostrando equipamentos aqui e a gente vai trazendo esses conhecimentos que a gente está tendo na prática, né? Fazendo os métodos mesmo, vamos trazendo aqui, se você tiver curiosidade de algum método, pergunte aí, fale, tá? Vai acompanhando e vamos seguir nessa jornada cafezeira, certo? Se você gostou, dá o seu joinha, acompanhe o canal, ativa o sininho para saber quando vai vir um novo episódio. E eu vou esperar você então na próxima semana para a gente fazer uma prensa francesa e começar a desenvolver, a trabalhar esses conceitos iniciais que a gente conversou aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu preparei um cafezinho antes de começar o episódio, vou tomar aqui, fazer um brinde a você, tá numa garrafinha. A gente vai falar sobre essa questão de garrafinha de café, tá? Eu acabei de fazer, não tem 20 minutos que esse café tá pronto. Mas a gente vai falar sobre essa questão da garrafinha, também é bastante polêmica aí no mundo dos cafés. A gente vê gente de escritório tomando café de garrafa que fica ali na copa depois de 5, 6, 7 horas que o café tá ali. A gente faz às vezes um café para poder tomar daqui a meia hora. Vamos falar sobre isso, tá? Mas por enquanto vamos só fazer um brinde e marcar um encontro para a próxima semana. Combinado? Eu te espero lá. Tchau, tchau.